Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bora ler a Bíblia? Mais uma devocional do Toque de Clay. Hoje com Neemias, capítulo 3. Ontem nós vimos que ele chegou lá na cidade de Jerusalém. Desculpa. Olhou, foi à noite olhar para ninguém saber. Não contou para ninguém os seus sonhos, viu como é que estavam todas as muralhas quebradas, tudo destruído, ficou triste, mas se organizou, pensou como vou fazer, o que que eu vou fazer. Ele fez todo um apanhado geral ali de madrugada sozinho. Depois ele chegou com os amigos dele que ele tinha levado e contou que eles iam reconstruir tudo aquilo e como seria. E agora nós vamos começar. E mesmo ele tendo contado, vazou para Tobias, Sabalate e Gesem, que ele ia começar a construir. Eles começaram a debochar dele. Começaram a rir: você vai construir, você vai lutar, você acha que você consegue? Começaram a debochar. Como sempre, quando você conta um sonho muito grande para alguém, as pessoas começam a debochar de você. Por isso, não conte seus sonhos para ninguém. Fica quietinho. Quando ele já estiver sendo executado, aí sim você conta. Não conte quando eles estão nos entulhos ainda. Quando seus muros estão destruídos, não conte. Fica quietinho. Fica orando, jejuando, buscando a presença de Deus, em comunhão com o Senhor. Como Neemias. Siga o exemplo de Neemias. Neemias é perfeito para a gente seguir o exemplo dele. Ele ficou 4 meses orando, pedindo estratégia para o Senhor, para amolecer o coração do rei, para que o rei liberasse ele com soldados, com cartas, com tudo, para ele ir lá fazer. Quando chegou lá, ele ficou quietinho, não contou para ninguém o que ele ia fazer naquela cidade. Depois, quando ele já estava lá em cima das escadas, construindo os muros, é que as pessoas ficaram sabendo e mesmo assim foram atacá-lo, debochar e gozar da cara dele. E é isso que a gente vai ler agora no capítulo 3. Vamos lá. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira. Eliasabe, que era o sumo sacerdote da cidade lá, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a Torre do Sem e até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte. Jacur, filho de Inri, construiu o trecho seguinte. Os filhos da família de Racená construíram o portão dos peixes. Eles puseram as vigas e os portões dos seus lugares, colocaram os trincos e as trincas. Deixa eu parar um pouquinho aqui, que esse capítulo ele é meio repetitivo, mas para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Neemias, ele era um exímio estrategista, ele era excelente em logística, ele era muito inteligente, também ele tinha a bênção de Deus sobre ele, porque ele já tinha feito a parte dele, que era orar, jejuar e buscar a estratégia de Deus. Esse é o nosso trunfo, esse é o caldo do capítulo aqui para você pegar. Você precisa estar preparado diante de Deus. Ele já tinha orado, já tinha jejuado, ele estava em comunhão com Deus. Deus estava dando estratégias mirabolantes, ideias maravilhosas para ele. E ele falou com as pessoas assim: ó, nós vamos reconstruir. Cada um vai pegar a frente da sua casa e vai reconstruir a frente da sua casa. Olha que ideia genial. Vocês vão unir a sua família, todo mundo vai ajudar aqui. Todo mundo vai ajudar. Você vai pegar a frente da sua casa e vai construir. E começou com quem? Com um líder religioso. O religioso, ó, o sumo sacerdote. No primeiro aqui, ó, as muralhas foram reconstruídas em Eliasibe, ou Eliacibe, o grande sacerdote e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Na frente da casa dele, os pastores, as pessoas importantes da parte religiosa foram os primeiros a começar. Deram um exemplo que não só ficar orando, mas é uma oração. Eles agiram também, começaram a construir na frente da casa deles ali. Aí assim foi sucessivamente. Ó. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte. Depois dali da casa do sacerdote, foi todo mundo na frente das suas casas, foi reconstruindo o muro, foi levantando, porque daí fica mais fácil, não é um só que vai fazer tudo sozinho. Se cada um fizer a sua parte, tudo fica pronto mais rápido. É a lei da mini-meta. Todo mundo quer o todo completo. Então, cada um faz a sua parte. Se cada um fizer um pedacinho,
todo fica completo. Foi essa a estratégia que Neemias usou aqui. O grupo familiar de Haná construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vigas, os portões nos lugares e colocaram o trinco e a tranca. As 3 partes seguintes foram construídas por esses homens. A primeira de Meremote, filho de Urias e neto de Acós. A segunda, Messulam, filho de Berite, neto de Mesejabel. A terceira, Zadok, filho de Baná. Tem um escriba que escrevia, né, esses nomes aqui dessas famílias. O que eles escreviam? Para honrar essas famílias. Por que eles honravam? Porque teve gente que não quis. Nós vamos ler aqui. Todas essas famílias, elas estavam honradas, sendo honradas porque elas colocaram a mão na massa, no barro na época lá, né? Colocaram a mão no barro e foram fazer a sua parte. Os homens da cidade de Tecó construíram o trecho seguinte. Os homens mais importantes da cidade aqui, ó. Os homens mais importantes da cidade, os ricos, milionários da cidade, não quiseram o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram eles fazer. Na frente da casa dos grandes homens ricos, famosos, importantes da cidade, eles falaram: eu vou pegar em lama e construir muro? Mas jamais, é bem capaz. Não, lógico que não. Eu não, imagina. Ah, sempre vai ter aquele que não quer trabalhar pelo todo. Se você mora em condomínio, você sabe do que eu estou falando. Se você não mora em condomínio, mora em casa, você não sabe do que eu estou falando. Mas se você mora em condomínio, vamos reconstruir a piscina. Não, eu não uso a piscina. Vamos arrumar a academia? Não, eu não uso academia. Vamos tapar as garagens? Não, eu não tenho carro. Vamos arrumar o playground das crianças? Não, eu não tenho filho. E assim sucessivamente. Aqui é perfeito para quem mora em condomínio e para todo mundo que mora também, né, num local, num país, numa comunidade, né. As pessoas não querem ajudar as outras porque se sente muito rica, muito fina, no caso deles aqui. Eu sou eu sou um homem muito importante, eu sou o presidente, não sei do que lá. Eu sou o presidente de uma grande empresa, como que eu vou pegar na massa se eu vou construir um muro aqui? Não, tem serviçais braçal para fazer isso, eu não. Porém, vamos ver o que aconteceu. Eles não quiseram fazer. Joiada, filho de Parsa, mas o Neemias, ele não se deixou levar por esse pessoal aqui. Ele não falou, se os ricos não querem ajudar, então a frente da casa deles vai ficar com um buraco para os inimigos entrarem. Não. Tá bom. Vocês não querem ajudar, não tem problema. Nós fazemos a sua parte. Porque o todo é mais importante do que aquela situação, aquelas pessoas que não querem ajudar. Elas não ajudando, elas atrapalham o todo, entendeu? Então é mais fácil a gente, que é normal, fazer a parte delas para o bem comum do que deixar elas com a parte delas sem fazer e atrapalhar todo mundo. Isso que Neemias fez, ele ignorou essas pessoas e continuou fazendo a obra. Tudo bem, não quer fazer, eu faço. E foi assim. Joaida, de Bezalum, filho de Bezodias, reconstruíram o portão velho. Eles puseram as vigas, os portões, colocaram os trincos e as trincas. Meladias, de Gibeão, e os homens da cidade de Gibeão, de Mispa, construíram o trecho seguinte e chegaram até a casa do governador da província Eufrates Oeste. Eles foram construindo, cada um na sua parte. Cada um na frente da sua casa, da sua família, né? E também da família dos ricos que não quiseram fazer. Aí veio aqui, ó, Uziel, filho de Araías, que era ourives, construiu o trecho seguinte, ó, o homem mexia com ouro, fazia coisas de ouro, fazia joias, era uma pessoa delicada, né? A pessoa que vai fazer um brinco, vai fazer um cordão, é uma pessoa fina, que tem um tato, uma coisa. Meteu a mão na massa, foi fazer barro para fazer muro. Por isso está escrito aqui, para honrar ele era um ourives, era uma pessoa fina que mexia com gemas, com pedras preciosas. Ele foi fazer o muro. Ananias, que era perfumista, olha que legal. Perfumista, ele construiu o seguinte, a próxima parte do muro, a muralha larga. Perfumista, um homem que tinha
um bom olfato, ele entendia de rosas, de cheiros, era um homem refinado, um homem que fazia perfumes Eau de Parfum, Del Colônia, e fazia tudo, o Boris Prest, ele fazia qualquer coisa, era uma pessoa fina, mesmo assim. Ele percebeu que o todo era mais importante do que toda a finesse que ele tinha no meu de Parfum, em contar quantas pétalas de rosas teria para fazer uma gota de perfume puro. Ele largou tudo isso, meteu a mão no barro ali e foi fazer pedra para colocar no mundo. A Bíblia deixa isso registrado para você perceber que por um bem comum você tem que largar essas manias que você tem. Você tem que largar essa frescura. Ai, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou sei lá o que, o presidente do não sei do que, de uma multinacional. Ai, eu falo 10 idiomas, não posso me contaminar com lamas. Sabe essa gente toda assim? Deus habita na simplicidade, Deus habita no todo, Deus habita nas coisas que ajudam as pessoas. Deus quer que você ajude as pessoas. Uma frase que eu falo desde nova, que eu repito para os meus filhos todos os dias praticamente, para os meus filhos adotados também, para todo mundo. As pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas sempre são mais importantes do que as coisas. Sempre, 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 sempre. Aí ali, para todo mundo ficar protegido, todo mundo tinha que fazer a sua parte para o muro ficar fechado. Mas eu sou perfumista, eu não vou fazer. Aí vai ficar um buraco. Não pode. Todo mundo largou de mão, todo o seu ourives é perfumista, mas os grandes homens finos não quiseram. Mas eles não pararam a ilha de obra. Essas pessoas finíssimas também fizeram, né? Aqui. Refaías, governador de metade do distrito de Jerusalém, também construiu. Governador. Olha como que essa gente aqui de cima, que eram os homens ricos, eram arrogantes. O cara era governador. Foi lá e meteu a mão na massa. E fez. Atus construiu o seguinte trecho. Malquias, filho de Paate, construiu o trecho. Salum, governador da metade da outra metade de Jerusalém, o outro governador do outro lado, construiu também o trecho. As suas filhas ajudaram no trabalho, as meninas, as mulheres. Mulher não mexia com esse tipo de trabalho. Mulher ficava lá na cozinha cuidando de filho, ainda mais mulher nessa época, né? Mulher ficava amassando bolo lá, fazendo outras coisas. Mas elas fizeram questão de participar, o pai delas permitiu que elas participassem porque era para o bem comum. Era para todo mundo, ia ser uma maravilha. Alguém motivou, Neemias veio, vamos, eu trouxe mão de obra, eu trouxe recursos, vamos todo mundo proteger nossa terra. Aleluia. As filhas foram. Anum, morador de Zanoa, construiu a parte do portão do vale, puseram os portões no lugar, colocaram trinca, consertaram 500 metros de muralha até o portão do lixo. Malquias, o governador do distrito de Bet-Recarém, também reconstruiu o portão do lixo. Outro governador. Ele pôs o portão no lugar e colocou trinco. Salum, o governador do distrito de Mispa. Tá vendo que os governadores participaram? Pessoas importantes, pessoas que podiam falar, eu sou o governador, imagina que eu vou mexer em barro, em lama. Não, eles foram por um bem maior, por uma boa causa, pelos nossos irmãos. Ele fez uma cobertura, pôs o portão no lugar, colocou trinco. Lá na represa de Selá, do outro lado do jardim, o rei Salum construiu a muralha, até a escada descer na cidade de Davi. E Neemias, filho de Assur, governador da metade do distrito de Bet-Saul, construiu o trecho seguinte, até a sepultura de Davi, até a represa e até as barracas dos soldados. Os levitas também ajudaram na reconstrução das muralhas. Segue a lista dos levitas agora, as pessoas que trabalhavam só no templo. Eles eram só para a igreja, só ficavam ali limpando, cuidando das coisas do tabernáculo, fazendo as coisas da igreja lá. Só mexeu com o negócio da igreja, nós lemos lá em Êxodo, Levíticos, a gente conhece essa tribo bem aqui. Eles eram separados por Deus só para cuidar da igreja, das coisas do tabernáculo. Eles também foram lá colocar a mão na massa, no barro,
Ajudaram. Reum construiu o trecho seguinte. Razabias, governador da metade do distrito de Keila, construiu um trecho. Bavai, governador da outra metade de Keila, também construiu. Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, construiu o trecho seguinte, em frente ao depósito das armas, até o lugar onde as muralhas da esquina. Baruque construiu outro, até a porta do grande sacerdote. Merobe, filho de Urias, também construiu o seguinte, desde a porta de Eliasabe até o final da casa. O que mais? Os sacerdotes que trabalhavam nas muralhas, ali só os levitas, agora os sacerdotes. Os sacerdotes também ajudaram na reconstrução das muralhas, quer dizer, Neemias, ele tinha um dom de líder, ele estava com a graça de Deus sobre ele, né? Ele colocou todo mundo para trabalhar, os ourives, os floristas, os perfumistas, as meninas, as mulheres, os governadores, os sacerdotes, todo mundo foi construindo. Ó. Benjamim construiu a parte na frente da sua casa, Azarias também na frente da sua casa, Benuí na frente da sua casa até as muralhas da esquina, Palaal construiu no seguinte, começando da esquina até o palácio, Pedaías, filho de Parós, construiu o trecho seguinte também. Um vai terminando e outro vai fazendo, né? Fazendo, cada um na sua casa. Que ficava perto daquela cidade chamada Ofel, onde moravam os homens que trabalhavam no templo, que eram os levitas. Versículo 27. Os homens da cidade agora são outros construtores. Falou dos levitas, dos sacerdotes, dos perfumistas, tá? das pessoas da cidade, agora são outras pessoas. Os homens da cidade de Tecoa construíram os outros trechos seguintes, que era o segundo trecho, desde o ponto do lado contrário da grande torre da guarda até a muralha perto de Ofel. Um grupo de sacerdotes construiu o seguinte trecho até o portão dos cavalos. Cada um deles construiu de frente para sua própria casa, cada um cuidando do seu quintalzinho ali, da sua frente, cada um fazendo o seu murinho, sua parte, cada um pedaço, vai fechando tudo. Ananias, filho de Zalaf, construiu o trecho na frente da sua casa. Mesulã também construiu na frente da sua casa. O Orives, outro Orives, chamado Malquias, construiu o trecho seguinte, e até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e também os comerciantes. Ele construiu até lá. A casa dele deveria ser grande, né? O muro dele é maior. Essa casa estava ao lado do portão da guarda, perto da sala, que ficava no alto da esquina nordeste da muralha. Os ourives e os comerciantes construíram o último trecho, da sala da esquina até o portão das ovelhas. Os ourives e os comerciantes, até os comerciantes, donos das lojinhas lá, se juntaram com os ourives e foram mão na massa e construíram um templo. E assim, terminamos o capítulo 3. Falando de união, falando de resiliência, falando de pessoas que não dão confiança para aqueles que não querem ajudar. Você não quer ajudar, eu faço por você e tá tudo bem. O bem maior vence. É difícil, eu sei que é difícil. É complicado a gente fazer pelos outros, mas por um bem maior a gente tem que aprender a fazer. A gente sempre faz, porque somos uma família, e na família sempre tem um preguiçoso que não quer fazer, e a gente acaba fazendo. Porque como é que você vai comer se você não lavar a louça? O preguiçoso não quer lavar, você acaba lavando. Depois você desconta nele. E ele vai ficar com a consciência pesada também. Aposto que esses que não quiseram ajudar depois viram que ficou ruim para eles. Todo mundo olhava para eles e sabia que eles não tinham ajudado. Eu acho que eu ia olhar, porque eu sou muito pecadora. Beijão no seu coração, construa o seu muro na frente da sua casa.